Boa noite! Janeiro é o mês ideal das promessas. Início do ano, todo mundo faz aquela listinha com objetivos e metas, sonhos a serem alcançados, mesmo que muitas vezes a lista seja muito parecida com a do ano anterior. Não importa, todo mundo tem um sonho e deve persegui-lo. Mas para garantir que ele saia definitivamente do papel e se torne realidade, algumas ações são necessárias. E é sobre isso que a gente conversa hoje com a Master Coach Priscila Figueiredo. Boa noite, Priscila, bem-vinda. Boa noite, Roberta. Boa noite. Obrigada. Então, agora em janeiro, início do ano, todo mundo faz aquela lista imensa de promessas, né? Primeiro é vou emagrecer, vou para academia, não vou mais brigar. O top é vou emagrecer e vou para academia. Agora, existe alguma técnica, Priscila, você que é Master Coach, trabalha muito com essa questão, né, do sonho das pessoas, da realidade. Existe um percentual entre as promessas que são cumpridas e as que não são cumpridas? 80% não são cumpridas? Bastante, né, cumprida, né? Não vou dizer em percentual, mas a grande maioria não é cumprida, porque não tem nenhum embasamento, né? Porque a gente pode dizer que, assim, quando você promete, você decide algo. Mas quando você estipula uma meta, você realmente se compromete a atingir alguma coisa. E a sua decisão precisa ser transformada em ação. Senão ela vai cair em meio ao vão antes do carnaval. É sempre antes do carnaval. Bem antes, né? A vida começa depois e os sonhos acabam antes do carnaval. Eu costumo dizer, já que vai fazer promessa, faz a promessa, aí junto com a promessa faz uma meta e tal. Ao invés de fazer um monte, faz 2, 3, mas que você tem certeza que vai realizar. Agora, você está tocando nesse assunto de meta, até a gente vai explicar depois um pouco melhor para as pessoas o que significa meta, como se faz uma meta e como se cumpre uma meta. Perfeito. Mas o que é a grande engrenagem para que essas promessas não saiam do papel? É exatamente isso? É a falta de meta? Ou é, de repente, algo que não foi pensado, não foi analisado, sonhos aleatórios? Precisa saber, está embasado no quê? Seja a sua promessa de final de ano ou seja a meta que você estipulou. Precisa saber o que é que tem por trás dessa promessa, né? É baseado no quê? É porque alguém falou, porque você viu alguém, é um grande valor para você, é uma coisa que você realmente deseja, é uma coisa que você fala que deseja, é uma historinha que você conta para esconder que você está assim e pronto. Né? Geralmente precisa conhecer um pouco mais. Tem técnicas, ferramentas, mas você precisa de um autoconhecimento. E um conhecimento assim, bem simples, claro, límpido, para que você seja sincera consigo mesmo, a ponto de dizer, na verdade, eu não quero isso. Na verdade mesmo, eu vi a minha amiga, eu vi meu pai, eu vi meu irmão, eu vi alguém que conquistou isso e eu achei legal. A ponto de você ser tão sincera. Agora, se depois de todas as análises você dizer, é isso mesmo que eu quero, você só não vai conquistar se você não quiser. Agora, essa conquista, ela depende muito de coisas palpáveis, né? Por exemplo, eu não posso colocar como uma meta ir para a Lua. Porque é um sonho, pode ser um sonho, uma vontade, mas é algo muito distante, inacessível. Sim. Então, eu acho que dentre esses sonhos que as pessoas têm, essas promessas, eu acho que é importante a questão da consciência, né? Do que é possível de ser realizado. Sim, tem duas formas de a gente analisar isso. Uma meta, ela precisa ser mensurável, você precisa mensurar. Mensurar mesmo. É um carro, tá? Qual carro? Qual marca? Qual ano? Qual valor? E quando você mensurar essa meta, você precisa saber onde você está. Para você saber se esse caminho... no coach a gente chama de ecológico, ecologia. Qual é a ecologia? Ecologia para o coach não faz mal a você ou às pessoas à sua volta em curto, médio ou longo prazo. Porque precisa saber se está mesmo positiva, se isso vai agregar mesmo ou não. E aí daí... Se ela passar por esse crivo da ecologia, do mensurável e tal, aí legal, vai em frente. Se não, é flexível o processo, né? Aí amplia, aí avalia, aí volta lá no valor, né? Qual é o valor por trás disso? Por que exatamente você quer ir à Lua? Sim, saber qual o objetivo final, né? A intenção dessa não quero ir à Lua, situação. na verdade só queria chamar Yuri Gagarin. Tá fácil, já conquistou. Agora, para as pessoas entenderem um pouco melhor, o trabalho do coach, ele ajuda muito na conquista desses sonhos, né, Priscila? Perfeito. O que faz
exatamente o coach? Porque hoje a gente escuta que todo mundo virou coach, qualquer esquina é coach, tem coach de vários assuntos. Né? O que faz um coach? Qual a importância de se ter uma pessoa especializada no assunto para se conseguir tirar do papel esses sonhos? É perfeito. É bom porque se escuta muito falar, mas é uma metodologia cientificamente comprovada. E os profissionais realmente bem informados e instituições que realmente carregam essa bandeira, a gente tem ferramentas. Então, o coaching é um processo. É um processo que você vai identificar o seu estado atual, qual o seu estado desejado, traçar um plano de ação, vai destruir os impedimentos, o que te impediu de chegar lá, vai fortalecer o que você tem de melhor, qual é o potencial seu que pode te conduzir lá de uma forma mais rápida, unindo o lado direito e esquerdo do cérebro, que é razão e emoção, para que você integre tudo e faça disso um sistema. Nós somos sistêmicos, né? Se eu começar a pensar só na minha família ou só no meu trabalho, alguma coisa eu vou deixar para trás. E um coach, um profissional, né, um master coach, ou seja, um coach, um profissional bem capacitado, usando as ferramentas certas do processo, ele vai fazer com que todas as suas áreas da vida venham junto. Quer dizer, é necessário que exista esse equilíbrio. Por exemplo, a gente está falando de família, a vida profissional, dinheiro, de repente, saúde, filhos, todos esses itens. Conjugal, todos os itens. Até porque, geralmente, um item que aparentemente não tenha nada a ver com o outro, ele acaba desequilibrando e trazendo prejuízo em outras áreas, porque a gente é um ser único, né? Exatamente. Sempre desequilibra. É impossível você ser uma pessoa plena, né? Para o coach, a plenitude, você se dá uma nota 10 em uma área da vida e na outra você está dando 3. Ou esse 10 não é realmente um 10, ou esse 3 não é realmente um 3. Então, assim, a primeira coisa que um coach, um profissional de capacidade mesmo, faz é entender qual é o estado atual do seu coach. É coach que chama, quem passa pelo processo. Passa pelo processo. Como está, e não só em uma área da vida. Então, se você chegar para mim e falar, Priscila, eu quero um carro, eu não vou só simplesmente saber quanto você ganha, quanto você gasta, que carro você tem hoje para você atingir. Tá, ok, mas conta um pouco para mim, como é que está a sua vida? Como é que é a sua família? Como é que está o seu casamento? Você acaba sendo uma espécie de terapeuta psicóloga junto desse processo todo? Porque é algo meio emocional também, né? Você falou que você trabalha com a razão e com a emoção. Isso. Mas você precisa ter essa interação e conhecer a vida da pessoa, conhecer os sentimentos, conhecer a forma como ela pensa para poder atingir o coração dela e saber aonde ela quer chegar. O coach é um processo que pode vir a ser terapêutico, depende de como você conduz, mas não é uma terapia. O coach não é gabaritado não é um psicólogo, um psicoterapeuta, não é. Então o coach ele não vai trabalhar o seu passado, os seus traumas. O coach vai trabalhar o seu futuro. Quando que eu vou trabalhar o seu passado e isso vai se tornar terapêutico ou vai ser algo que vai te levar para um salto e ir para um próximo nível na sua vida? Quando você olhar para algo do passado e isso deixar de ser um problema, um trauma e se transformar em um aprendizado. O coach usa muito isso. Tá, vamos aprender para você não repetir, vamos aprender, vamos mudar, não vamos ter a mesma ação. Né? Mas eu não sou uma terapeuta. Eu sou um coach que vou te levar do térreo à cobertura. Okay. No próximo bloco, então, a gente conversa um pouco mais sobre metas 2019 e como alcançá-las. Nós voltamos em instantes. Até já. O ND está de volta e o nosso assunto de hoje são as metas 2019 e sobre isso a gente conversa com a Master Coach Priscila Figueiredo. Priscila, a gente está tentando entender por que as pessoas fazem listas imensas no início do ano e não conseguem cumprir nem metade delas. Na verdade, eu acho que quase 90% da população passa por isso, né? Tá por aí. Agora, para a gente entender um pouquinho, como é que as pessoas podem definir metas, então, atingíveis? O que seriam essas metas atingíveis e como fazer com que elas sejam praticadas? Tá. Na verdade, apenas 3% da população estipulam metas e atinge. 3% só.
É um número muito pequeno. É um né? número muito pequeno. Então, assim, existe uma fórmula simples de você estipular uma meta, que se chama meta SMART, né? O que é uma meta SMART? Ela precisa ser específica, ela precisa ser mensurável, ela precisa ser atingível, ela precisa ser relevante para você e ela precisa ser temporal. Então, eu vou dar um exemplo. Tem um exemplo de uma meta, Roberta? Vamos supor, uma pessoa que quer emagrecer. A meta de quase todo mundo é começar o ano perdendo quilos. Essa é recorde de 2019. Essa é a primeira. Perfeita. Ok. Tá, então, vamos começar. A meta é emagrecer? A gente já começa tendo que rever a meta. Emagrecer não pode ser uma meta, porque ela não é específica. Emagrecer para quê? Seria isso? Não, o específica é, eu quero pesar tantos quilos. Então, por exemplo, para essa pessoa que quer emagrecer, ela quer pesar 50. 50 quilos. Eu quero pesar 50 quilos. Isso é uma meta específica. Né? Então, eu posso dar um outro exemplo. Eu quero pesar 62 quilos com saúde e disposição. Isso é uma meta específica. Emagrecer não é uma meta. Porque o seu inconsciente, o seu cérebro vai entender o seguinte, eu perdi 200 gramas, subiu na balança. Emagreceu, atingiu uma meta, pronto. Você não chega naquele ponto específico, né? Exatamente. Na verdade, você precisa ter algo específico. Você precisa especificar. Então, emagrecer, e assim, a gente sempre fala, uma meta, eu sempre digo aos meus coaches, precisa ser positiva. E emagrecer, ela está meio que no negativo, porque eu estou perdendo alguma coisa. Então, se eu colocar, eu vou pesar 62 quilos, 50 quilos, ela está positiva. Com saúde, com energia, com vitalidade, com juventude, ela vai estar específica. E aí dentro específica. daqueles tópicos que você falou do SMART? Aí mensurável. É mensurável, ou seja, você tem altura para pesar 50 quilos? É ecológico para você e para as pessoas que estão à sua volta? É? É ecológico? É mensurável? É possível? É. Você já pesou 50 quilos? Já. Então, então mensurável. você vai conseguir. Então, pronto. Aí a gente vai para o atingível. Ela é atingível? Ou seja, vamos supor que eu, né, com a minha altura, jamais pesei 50 quilos. Seria uma meta atingível para mim? Dificilmente, né? Dificilmente. Talvez eu ficaria sem a menor aparência de uma pessoa saudável. Né? Então, é atingível para você? Agora, o coach, ele leva a pessoa a pensar dessa forma. Com técnicas dentro da sala, a gente faz isso. Dentro do escritório, a gente faz. E quando você pega, por exemplo, um coach completamente sem noção, uma pessoa não sabe nem o que ela quer. Acho que muita gente, às vezes, está perdida, né? É o mais comum. Como é que você direciona a pessoa nessa questão? A primeira ferramenta, que é estado atual, já vai ajudar um pouco a elucidar alguns fatos para ele. E se nessa sessão de estipular a meta, ela tiver essa... eu estou viajando muito, aí a gente tem... o coach, base do coach é PPS, que chama Perguntas Poderosas de Sabedoria. Eu vou ficar fazendo pergunta para ele até alguma ficha cair para ele e ele entender que aquele caminho não é o melhor. Eu jamais vou dizer a você, essa meta não é boa para você. Se você disser para mim que pesar 50 quilos é o sonho da sua vida, eu vou lutar com todas as minhas ferramentas para te auxiliar a atingir esse objetivo. Quem vai decidir se isso é ecológico ou não é você, não sou eu. Agora, essas ferramentas são ferramentas científicas. Cientificamente comprovadas, Quanto todas. tempo se consegue esse resultado desde que a pessoa ela embarque realmente nesse objetivo? Depende muito das suas ações. Porque são ações, e depende da meta. Né? Você pôs uma meta de médio, curto, médio ou longo prazo, porque continuando aí no processo, você terá logo em seguida o relevante. O que é relevante? Qual é o valor por trás da meta? Né? Então, por que você quer pesar 50 quilos? O que você vai sentir? Se você pesasse 50 quilos hoje, como você se sentiria? E várias perguntas. E aí daí, qual é o valor? Nossa, eu vou me sentir saudável, eu vou me sentir bonita, eu vou me sentir elegante, eu vou me sentir disposta, eu vou entrar naquele vestido que eu amo. Uau! Isso é uma coisa relevante, porque é esse valor que vai fazer com que você não desista de comer um brigadeiro. É esse valor que vai te
seu compulsor, o rolo compressor para você passar em cima de uma coxinha. Vai ser ele? Um copo de Coca-Cola. É o que vai determinar, né? De uma bebida o que seu talvez sacrifício. você não puder. Exatamente. É o valor por trás da sua meta. E ele tem que ser temporal, você tem que determinar um tempo. E tempo no coach é dia, mês e ano. Ah, eu quero pesar 50 quilos, como você vai se sentir? Fez tudo. Em qual data? Ah, eu quero pesar em uma semana. Aí a gente volta lá, mas isso é atingível? Isso é mensurável? Ah, não, então em um mês. Mas isso é ecológico? Vamos analisar a sua rotina. Aí o coach começa. Peraí, vamos analisar. Aí o coach começa a pôr as ferramentas. Para tornar esses fatos possíveis, realmente, né? possíveis. Trouxe, elucidou. Ah, dia 30 de maio de 2019. Oh, ok. Você tem você tem 5 meses para atingir uma meta, 1 quilo por mês. É possível dentro da sua rotina, ok? Estipulado. Dificilmente você não vai atingir. E as ferramentas são assim, base de programação neurolinguística, algumas ferramentas técnicas mesmo, usadas às vezes em gestão de pessoas, em administração SWOT, 5W2H, plano de ação. Você tem ferramentas mesmo mensuráveis. E você sai sempre do processo de coach, sempre de uma sessão, você sai com tarefas a serem executadas. Não é assim, de repente eu decidi que eu vou pesar 50 quilos, fui lá, a Priscila falou para mim, fez tudo certinho, eu saio de lá. Já estou pesando 50 quilos. Não, são ações. Né? Você vai ter aí, o que eu falei lá do processo de coach, o que é? Vamos eliminar o que te impediu. O que te impede hoje de pesar 50 quilos? Todo mundo sabe o que precisa fazer para emagrecer. Por que não faz? O que te impede? Aí a gente vai entrar na questão da autorresponsabilidade que a gente fala no próximo bloco. Nós voltamos em instantes. Até já. O ND está de volta. O nosso assunto de hoje são as metas 2019 e a gente conversa com a Master Coach Priscila Figueiredo. Priscila, o que impede a gente, então, de atingir as metas? A gente está vendo que é necessário se criarem metas possíveis, atingíveis, mas o que impede? O que impede, geralmente, são as crenças. Mas não é nenhuma crença religiosa, nada. É o que você acredita sobre si mesma. Então, é assim, as pessoas sabem o que precisa fazer para emagrecer. Eu preciso ter uma alimentação saudável, eu preciso fazer exercício físico, eu preciso dormir bem, eu preciso me organizar melhor. A pessoa já sabe. E por que não faz? É pelo que ela acredita. Mas eu nunca vi ninguém da minha idade emagrecer. Não, peraí, por quê? Pessoas da sua idade não emagrecem? E aí você começa com ferramentas a fazer com que ela crie crenças possibilitadoras e não limitantes. Sempre o que te impede de realizar um sonho, uma meta, um objetivo ou uma promessa que você fez na virada do ano está embasado em uma crença ou o que você acredita sobre si mesmo, que em algum momento, ou do 0 aos 7 anos, ou sobre um forte impacto emocional, ou sobre repetição, por repetição, você criou uma crença que isso era impossível. Então, o seu cérebro está entendendo o quê? É impossível emagrecer. E aí não importa o que você faça, você não irá emagrecer. Para você emagrecer, você vai precisar cuidar das suas crenças, entender melhor o seu sistema de crença, o que está embasado por trás dessa meta. E às vezes, geralmente, também essas crenças, elas podem vir, como você falou, na questão da infância, no estilo de educação. Na maioria das vezes. As crenças mais fortes que o ser humano tem são geradas do 0. Algumas pessoas falam do 0 aos 7 anos. Eu sempre digo do 0 aos 12, porque dos 7 aos 12 você ainda está em formação de personalidade. Mas a maior parte delas do 0 aos 7 anos. Que é a questão da formação do caráter, né? Que a gente fala. E aí daí o seu pai falou a vida inteira para você: minha gordinha linda. Pô, era legal ser gordo. Por que agora eu tenho que ser magro? Agora, no bloco anterior, a gente pincelou a questão da autorresponsabilidade, né? Nessa questão de crença, às vezes. Por exemplo, vamos pegar esse exemplo, eu quero emagrecer. Mas eu não emagreço porque eu trabalho muito, porque eu não tenho tempo, porque aí começa aquela lista infindável de desculpas. Certo. Né? Quando a gente pensa, então, nessas metas, nessa listinha do início do ano, que a gente quer cumprir,
Se a gente colocar isso, de repente, como algo que depende só de mim, da minha responsabilidade, não da minha falta de tempo. Por que eu tenho falta de tempo? Porque eu não priorizei, então. Então, isso não é importante para mim. Até onde, então, a autorresponsabilidade, ela é imprescindível para que essas metas sejam cumpridas? A autorresponsabilidade é a chave do sucesso. É a chave para você conseguir qualquer coisa que você precisa ou que você deseja. Porque impossível, no processo de coach, é só uma palavra. Mas a autorresponsabilidade, ela vai fazer com que você olhe para dentro de si e diga, só eu me trouxe até aqui, então apenas eu vou poder me tirar daqui. Enquanto você disser, eu engordei por causa da minha gestação, eu engordei porque o meu marido gosta de sair para beber, eu engordei porque eu arrumei uma amiga que a bendita não emagrece, mas eu olho para o doce e eu emagreço, não é responsabilidade sua, então para que você vai ter que fazer alguma coisa? A partir do momento que você entende, eu não estou feliz com o meu corpo. Agora, isso é muito importante. Roberto, eu sempre digo assim, é uma moda o emagrecer. Será que é realmente importante? Será que você precisa mesmo emagrecer? Será que isso é uma meta realmente necessária nesse momento? Se é, e se está bem embasada, se responsabilize. Responsabilize-se totalmente. A pessoa autorresponsável, ela é uma pessoa de sucesso, ponto. É a questão da ação, porque ela não depende de ninguém para que o resultado dela aconteça. Né? Ela depende dela mesma, da sua própria vontade, enfim. E aí ela sai agindo, porque a ação é assim, ó. Napoleão Hill, ele diz o seguinte, quando você estipular metas, né, além de tudo isso que Napoleão Hill também ensina no livro dele do sucesso, o que acontece? A lei do sucesso, você faz o quê? Você anota a meta e aí você fala, tá, como você vai fazer isso? Napoleão Hill pede para você escrever, como? Como você vai emagrecer? Comendo menos, fazendo... Aí daí sai você, da teoria e vai para a prática, né? Você já começa a sair daquela zona de conforto. Você já começa a ensinar um caminho neural, fazer um caminho neural. De quais as ações que você vai ter que sair daqui fazendo. Que horas, quando, peraí, se em maio eu preciso atingir, o que eu tenho que fazer hoje? E aí eu sempre digo para os meus coaches, se pergunta no final do dia, o que eu fiz hoje que me levou em direção a esse sonho? Primeiro eu falo, coloca o sonho na parede, coloca o sonho no espelho, desenha, põe no papel. Enxerga ele todo dia, né? Coloca 5 sentidos no seu sonho. Isso é a coisa mais importante. O cérebro entende por imagens. Então agora a gente vai desejar, então, que os sonhos dos nossos telespectadores e os nossos se realizem, né? Muito obrigada, Priscila, pela sua participação. Sucesso aí em todo o seu projeto, que os seus sonhos se realizem. Que assim seja, assim será. Obrigada, boa noite, obrigada, que todos os sonhos se realizem, que você possa agir em direção aos seus objetivos em 2019. É isso aí, com autorresponsabilidade. A gente fica por aqui, uma ótima noite para você. Fique agora com o Jornal da Band. Até mais.